Muito bem. O nosso primeiro painelista será o Afonso Alejandro, que vai nos apresentar o tema do refino de biogás e processos de tratamento para o uso final. Nós temos nessa oportunidade, nesse momento, um espaço especial para conversarmos um pouquinho sobre a produção de energia a partir de resíduos sólidos urbanos e estações de tratamento de efluentes. É um momento muito especial, porque são avanços que eu percebo que os municípios brasileiros precisam atuar e uma conexão forte que deve acontecer entre as parcerias público e privadas. Eu percebo que nós precisamos avançar nesse tema, nessa questão do ciclo dos políticos nos municípios e gostaria de enxergar como é que nós poderíamos avançar nesse sentido. Então, por favor, Alejandro, ocupe o seu espaço. Buenas tardes. Quiero saludar primero a la gente que nos acompaña, primero mi parcero de Brasil, Raúl Sadir, quien está presente aquí, Colombia con Jorge Fusquene, Argentina con Oscar Moreno, mi jefa de Barcelona, Anouk Doche. Agradecer a todos la presencia, un interesante tema que queremos presentarle a partir de nuestra presentación de filtración molecular. Nosotros lo que hacemos en bioconservación es purificar el aire. Para eso establecemos ciertas barreras que nos permiten que las corrientes aéreas pasen libres de aquellos productos que pueden y suelen ser perniciosos, no solamente para la respiración humana, sino que también para proteger equipos y proteger unidades de generación, en este caso en el biogás, de generación eléctrica, sistemas de upgrading, etc. En el área de la purificación de biogás y para todas las áreas de bioconservación, nuestra empresa ha estratégicamente definido 4 oficinas a lo largo de todo el mundo para así entregar nuestro mensaje. Kuwait, Estados Unidos y Santiago son las oficinas que reparten esta información y nuestra casa matriz se encuentra ubicada en Barcelona, en donde producimos y desarrollamos los medios químicos necesarios para que el proceso de refinación de biogás, en este caso, sea adecuado a los procesos que van a ser sometidos a este biogás. En conjunto con, acá en Latinoamérica, para poder distribuir nuestro producto y nuestro mensaje, tenemos a Controlar, que es nuestro parcero, en el área que representa toda la información que requieren los clientes localmente y también la asesoría técnica necesaria. Esta es nuestra planta en Gavà, Barcelona, en donde producimos, almacenamos y desarrollamos nuevos productos para poder cada vez ir absorbiendo más y más moléculas de forma de ir abaratando los costos que significa refinar. ¿Qué es lo que ofrece nuestra empresa? Una amplia gama de medias químicas que son conocidas como carbón activado en forma genérica. Bueno, acá debemos de hacerles reconocer de que el carbón activado es un elemento que permite refinar, pero cuando estamos hablando de moléculas distintas, estamos hablando de medias químicas, de procesos en los cuales se tienen que desarrollar y hacerlas crecer para que puedan atacar a un determinado molécula. Hacemos soluciones adaptativas, ya que las corrientes no solo traen un contaminante, muchas veces son 2 o 3 o más, y ahí nosotros tenemos que estar en contacto con los clientes para poder asesorarles para que logren obtener el producto que les va a servir de mejor forma. Eso suma a la asesoría técnica que corresponde, ¿no es cierto?, a software y otras
unidades que hemos desarrollado para que el cliente pueda, a través del conocimiento de estos software, llegar a una solución más rápida que lo que podría ser una conexión directa. Tenemos un laboratorio propio que lo que hace es permitir el desarrollo de las medias químicas y además hacer calidad a los productos que estamos desarrollando. Y, por cierto, todas las oficinas y todos los distribuidores están ahí para acompañar a todos los proyectos que sean necesarios. Estos son los productos que desarrolla Bioconservación en Gabá. Estas son familias, que cada una de esas familias tiene varios personajes que van a ser parte de esa familia. ¿Por qué? Porque, como les dije, cada proyecto requiere de una media distinta de acuerdo a volumen, capacidades, caudales, contaminantes, etc. Estas medias químicas se ponen en receptáculos que en este caso nuestro parcero Controlar va a desarrollar para que esos receptáculos o filtros, ¿no es cierto?, contengan nuestra media química, puedan ser cambiados de forma fácil, puedan ser medidos en el proceso y permitan una rápida solución de recambio. Tenemos en Bioconservación un equipo multidisciplinar, con lo cual nos permite entregar información técnica de gran valor a todos nuestros distribuidores y a través de esos distribuidores hacer la visita local. Cuando esa visita local se agudiza, bueno, ellos pueden recurrir a los gerentes de área locales que pueden hacer la facilitación de la solución que se está buscando. Bueno, cada caso es distinto y para eso necesitamos tener información de los clientes. Tenemos que tener información de cuál es el caudal, cuál es la temperatura, cuál es la presión y cuál es el nivel de contaminante que tiene esa corriente, para así nosotros poder calcular teóricamente cuánto es el material que van a precisar para poder hacer una buena refinación. Aquí hago un parangón con las bencinas. La bencina de 87 es una bencina que ya no existe y que era muy contaminante con plomo y que producía daños muy importantes en los motores. Hoy día se ocupa bencina refinada y lo que buscamos nosotros como objetivo es justamente aquello. Tenemos equipos para asegurar, ¿no es cierto?, el rendimiento de las medias. Tenemos equipos de laboratorio que nos permiten tomar la media química y definir en qué condiciones se encuentra. Disponemos de las herramientas de consulta necesarias y, bueno, nuestro equipo de trabajo tiene una vasta experiencia en estas áreas, tanto comercial, laboratorio, ingeniería, operaciones y química. Y aquí desarrollamos, ¿no es cierto?, lo que hacemos como empresa. Fabricamos, ¿no es cierto?, producimos, acompañamos y asesoramos. Eso es nuestro desafío como profesionales y es lo que le entregamos a nuestros distribuidores para que puedan hacer objetivamente el trabajo en terreno. Ahí están nuestros laboratorios, ahí tenemos el software que nos permite definir a través de los contaminantes que ingresamos, los caudales, las temperaturas, etcétera, qué medio químico vamos a tener que utilizar en cada uno de los proyectos. Bueno, se hacen mediciones de calidad, se hacen mediciones de dureza, de densidad, de diámetro, de espesores, etcétera, para poder lograr una media química apropiada. Y bueno, aquí tenemos a Controlar, que es una empresa del grupo Beco, una que fue creada exclusivamente para poder atender al mercado del biogás y que cuenta con profesionales destinados exclusivamente a atender clientes de esta área. ¿Y qué es lo que hacemos en biogás? Y aquí me voy a detener para que puedan ver
¿Qué es lo que sucede al interior de un filtro? ¿Me escuchan? Va. Bienvenidos a una planta de biogás. En ella, el biogás procedente de residuos se trata de forma controlada para obtener una fuente de energía natural y evitar dañar el medio ambiente. Con el respaldo de más de 25 años de experiencia en filtración de gases, Bion se especializa en la eliminación de impurezas como H2S, siloxanos y otros COP presentes en el biogás. Tras un tratamiento previo, el biogás llega a los depósitos de purificación con bajas concentraciones de contaminantes y con la humedad, temperatura y presión óptimas. En el interior de los depósitos están ubicadas nuestras medias con una alta capacidad de absorción y con un 99,95% de eficiencia. Al subir el biogás, debido a la interacción con la media Bion, las moléculas de H2S y SO2 se desintegran, capturando azufre y liberando oxígeno o hidrógeno. Las moléculas de siloxanos o COPs se capturan físicamente en la media. Antes de estar completamente saturado el depósito 1, ya se empieza a gastar el 2, sin necesidad de parada de planta, y una vez saturada la media del primer depósito, cerramos el paso de gas para que solo entre en el segundo, optimizando así el proceso de filtrado. Mientras sigue funcionando el depósito 2, realizamos la inertización, proceso en el que procedemos a eliminar los restos de biogás del depósito 1 mediante la inyección de gases inertes. Tras la inertización, procedemos al vaciado de la media saturada. Para ello, abrimos la válvula inferior del depósito y colocamos debajo un Big Bag para llenar con la media utilizada. Posteriormente, contactamos con un agente para disponer el residuo según la normativa local. Una vez vacío, llenamos el depósito con media fresca. Para ello, abrimos la parte superior y con una grúa vaciamos varios Big Bags llenos de media nueva. De esta manera, cerramos el ciclo y volvemos a tener los dos depósitos en funcionamiento. Gracias a todo el proceso de purificación y refinación del biogás, ahora es posible pasar el biogás refinado a las fases de upgrading e inyectar a la red de gas natural, o bien ser usado para motores de combustión. En cada planta de biogás, dependiendo del origen de la materia orgánica que entra en el digestor, se forman gases que deben ser tratados. Nuestra experiencia nos permite ofrecer a nuestros clientes la solución más óptima, adaptándola en todo momento según los cambios de impurezas que se van generando en el biogás. Nuestro equipo técnico define en cada caso qué media o combinación de medias es la más adecuada. Gracias a nuestros productos, optimizamos el proceso de filtración, ayudando a las plantas de biogás a mejorar sus costes operativos, mejorando la autonomía de los equipos, evitando tiempos de inactividad y reduciendo los costes de mantenimiento y funcionamiento. Expertos en filtración molecular para el biogás. Bienvenidos a Bion World. Bueno, ahí quedó expuesto básicamente lo que hacemos. Micrófono. Oh, perdón. Ahí ha quedado expuesto lo que hacemos en Bion. Los equipos de filtración, mejorar el OPEX, mejorar la calidad de mantención de los equipos que están posterior a la refinación. Recordemos un poco de que el origen son todos diversos. Residuos orgánicos, atergos sanitarios, ¿no es cierto? Plantas y cultivos, bovinocultura, cerdos, etc. Y para cada caso vamos a requerir, ¿no es cierto?, de una... Ahí sí. Para cada caso vamos a requerir de una media distinta. No es lo mismo una refinación física que una química. Cuando nosotros estamos atacando siloxanos, estamos reteniendo físicamente. Cuando tenemos que atacar al H2S, requerimos destruir la molécula. Y eso es lo que logramos con nuestro producto. Tenemos casos prácticos que les voy a señalar. Este es un caso de Chile. La empresa es BioE. Ellos tienen 2 plantas de tratamiento de biogás en las 2. Bioconservación refina la corriente. En este caso, estamos hablando de residuos de una viña de vinos, ¿vale? Pero, como esta
planta tiene una capacidad de 100 toneladas día. No solamente se le echa ese elemento como componente de una mezcla, sino que además se le agregan otros residuos que pueden ser lodos activos, pueden ser restos de pesqueras, etc. Esta tiene una potencia de 1.8 megawatts, tiene una capacidad de 300 a 400 normal metros cúbicos hora, tiene como contaminante objetivo el H2S. Debo señalar que una de las empresas que está aquí presente, que es Agüite, se encarga de bajar la alta concentración que genera este biodigestor desde los 3.500 a 4.500 partes por millón hasta unas 400, 300, 120 partes por millón. Ustedes saben que los procesos son absolutamente dinámicos y de alta y baja, y por lo tanto tú tienes que tener un filtro de refinación. Óptimo es, en este caso, nuestro producto BionCar VG, que tiene una capacidad de absorción, en este momento la mejor del mercado, de hasta un 50% de absorción. Desarrollo propio, desarrollo de bioconservación. Y acá tenemos el terror de Brasil, los rellenos sanitarios. Bueno, los rellenos sanitarios están llenos de siloxano y BOC. En este caso, esta planta, que está ubicada en Concepción, tiene una capacidad de 2,8 megas. Ellos tienen un muy buen sistema de tratamiento de agua, porque el gas entra muy húmedo al sistema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para botar la mayor cantidad de siloxano y H2S que pueda tener es botar el agua, botar el agua, botar el agua. Una vez que ingresa a la planta, se tiene un sistema de, ¿cómo se llama?, de tratamiento térmico para botar más agua aún. Llega muy seco el biogás al sistema, a los filtros de refinación, que en este caso son de 4.400 kilos cada uno. Esos 4.400 kilos, para entre 1.000 y 2.000 normal metros cúbicos hora, son cambiados cada 2 meses y medio, lo que significa 24 toneladas de este producto al año. Sin embargo, este cliente lleva 3 años operando con nosotros en esas condiciones. Quiere decir que el ahorro del OPEX que ellos tienen al tener esta refinación es óptimo. No tengo los valores, los vamos a tener porque en algún momento de este desarrollo de este campo de refinación vamos a poder lograr de que los clientes empiecen a soltar sus experiencias, a entregar sus detalles para poder tener muchos más datos, mucha más información. La idea es de que estos motores Genbacher llevan como 8 años trabajando y están operando en forma óptima. Bueno, purificamos el biogás, asesoramos y acompañamos, mejoramos el OPEX. Eso es lo que hace Bioconservación con sus distribuidores en cada país, y esperamos que puedan de esa forma entenderlo. Muchas gracias. Quem vai agora? Agora Quem vai ser? Vai te anunciar? sim. Afonso, muito obrigada pela sua apresentação. Agora vamos assistir o Rafael Salomone, que vai apresentar para nós biogás de aterro sanitário como fonte de geração de energia e gás verde. Obrigado. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer estar aqui compartilhando com todos vocês um pouco da nossa experiência lá no Rio Grande do Sul. Com isso, eu vou apresentar para vocês a nossa atuação, praticamente a atuação de 3 empresas gaúchas. Logo na esquerda da apresentação, vocês vão ver a logomarca da Biotérmica, a nossa empresa com foco em geração de energia através do biogás dos nossos aterros sanitários. A nossa empresa central, que é a CRVR, Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos, que foi responsável pela transformação no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, em 2012 para trás, praticamente fazia sua disposição em lixões, e 2012 para frente nós conseguimos reverter essa atuação, e hoje o Rio Grande do Sul destina seus resíduos, 90% dos resíduos gaúchos são destinados em algum aterro sanitário.
Dentro disso, eu vou falar na frente, 74% é a destinação é feita em algum aterro sanitário da CRVR. A nossa empresa Mais Júnior, fundada em 2022, a Biometano Sul, já com foco na purificação do biogás para a produção de biometano, para alimentação de indústrias e também outros segmentos. Bom, passar aqui rapidamente, mas aqui um pouquinho da CRVR. A CRVR, então, é uma empresa gaúcha. Embaixo nós temos aqui todos os nossos serviços hoje prestados, tanto para o órgão público como para empresas privadas. Atendemos 318 municípios gaúchos, o que isso representa 70% do resíduo gerado no estado do Rio Grande do Sul, vai para algum aterro sanitário nosso. Aqui um mapa mais ilustrativo, né? Os municípios achurados em verdes são os municípios que hoje destinam seus resíduos para alguma unidade nossa, no canto da esquerda. Na região central nós temos a nossa unidade de Santa Maria. Mais acima do estado nós temos duas unidades, uma localizada no município de Giruá e outra localizada no município de Victor Grefe. Mais para o lado da região metropolitana, nós temos aí nossos dois principais ativos, que é a nossa unidade de Minas do Leão e a nossa unidade de São Leopoldo, e um transbordo no litoral para atender todo o resíduo do litoral gaúcho. Então, de 2012 para cá, o nosso foco muito era em atender e reduzir a distância dos municípios até a sua destinação final. Mas nós entendíamos que isso era apenas um primeiro passo, né? Nós precisávamos cada vez mais valorizar esses resíduos. De 2014 em diante, nós começamos a buscar a valorização do orgânico através da recuperação do biogás, e a parte de reciclados a gente vem instalando então as nossas usinas de triagem de resíduos reciclados. E aí tem uma mudança de paradigma que nós começamos a implantar na empresa. Nós deixamos de chamar as nossas unidades de centrais de recebimento de resíduos para unidades de valorização sustentável, onde o resíduo ele passa a ser valorizado em toda a sua cadeia, com foco em sustentabilidade, e não só gerar valor econômico para a empresa, e sim também buscar a geração de valores econômicos, ambientais e sociais, completando então todo o tripé da sustentabilidade, que no nosso entendimento e um dos nossos valores da empresa é o que vai nos perenizar aí ao longo dos nossos 20 anos que a gente pretende ainda avançar e assim por diante. Falando um pouquinho, já trazendo para os nossos projetos de biogás, nós definimos aí 3 linhas de atuação no nosso planejamento estratégico, sendo o primeiro, que já é um assunto que a gente debate há muito tempo, que é a questão de crédito de carbono, que todos os nossos aterros sanitários hoje possuem sistema de queima controlada para a geração desse crédito. A energia elétrica como fonte renovável, e aqui à direita nós temos a nossa primeira termoelétrica instalada em Minas do Leão, com capacidade de... Vou direto a ela pelo tempo. Essa aqui foi o nosso primeiro projeto de recuperação de biogás com foco em geração de energia, localizada em Minas do Leão. Uma planta com capacidade de gerar até 8,55 MWh. O investimento que nós fizemos na casa de 53 milhões de reais, e foi a pioneira no estado do Rio Grande do Sul em relação à geração de energia proveniente do biogás. E aí, como o colega falou muito bem, nós temos todo um sistema, né, de purificação desse gás, retirada desses holoxanos. Então tem toda uma questão técnica para garantir a sustentabilidade desse motor, que esses motores atinjam aí a sua capacidade máxima. Criamos um desafio, né, praticamente no ano de 2022, de expandir também as termoelétricas para os aterros de pequeno porte. A gente sabe muito bem que esses projetos, né, quando você tem uma escala menor, você tem uma dificuldade maior de viabilizar. Mas conseguimos isso através de 2 caminhos, né? Um caminho através da geração distribuída. Hoje parte desses motores instalados estão, né, vinculados a contratos de GD, e outra parte estão vinculados aos contratos de Mercado Livre também.
Então, com isso, a gente conseguiu que todos os nossos aterros, aqueles mostrados ali na primeira imagem do Rio Grande do Sul, se tornassem aterros energéticos. Trazendo para o biometano, né, nós assumimos aí no final do ano passado um desafio para a empresa muito grande, que é implantar a nossa primeira, né, usina de purificação de biogás para a produção de biometano. O gás excedente no aterro de Minas do Leão praticamente a quantidade do dobro que nós hoje consumimos na termoelétrica. Então nós tínhamos um potencial aí de 5.000 metros cúbicos hora de biogás que estava sendo queimado no flare, e nós decidimos então partir por uma planta de purificação. Definimos a rota tecnológica, fechamos a parceria com uma empresa fora do país, fizemos a aquisição da planta. A planta deve estar chegando no Brasil em setembro e nós pretendemos já ter a primeira quantidade de biometano a ser comercializada em abril de 2024. Essa planta tem capacidade nominal de 66.000 normal metro cúbico dia, um investimento na casa de 94 milhões. E ainda estamos aí discutindo muito a questão de comercialização desse biometano, e aí foi um risco que a gente assumiu na época. Nós partimos para a aquisição dos equipamentos, licenciamento, apostando muito nesse mercado de biometano, mesmo sem ter, né, um contrato firme, e aí vocês sabem todos os riscos que isso tem, principalmente a questão de financiamento e assim por diante. Mas estamos muito confiantes, estamos aí com praticamente 5, 6 empresas também conversando com a gente para comprar esse produto aí que nós entendemos como um produto nobre aí, que vai alimentar toda a cadeia da indústria. Aqui é um pouquinho da imagem. À esquerda nós temos o layout da planta instalada, a ser instalada no nossa unidade de Minas do Leão. E à direita nós vamos fazer um posto, né, como se fosse um posto de combustível na beira da BR, no caso lá do Rio Grande do Sul, da BR-290. E nós vamos fazer um gasoduto interno, levando, né, nessa nossa planta de purificação até a beira da BR, também para nós termos condições de, além de comprimir e transportar até a indústria, também alimentar a cadeia logística da região, nessa região do estado, que tem uma cadeia muito forte no transporte de resíduos e também madeira e assim por diante. Então acho que esse é uma grande também diferencial desse projeto, é a condição de alimentação do fornecedor, do cliente no caso. Por fim, nós não paramos, acho que estamos aí para os próximos 5 anos prevendo investimento de no mínimo dobrar a nossa geração de energia nos aterros de pequeno porte e expandir o projeto de biometano para a nossa unidade de valorização sustentável de São Leopoldo, e aí completar praticamente todo o ciclo de reaproveitamento do biogás gerado pelos resíduos gaúchos. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Muito orgulho no nosso estado, né, ter uma tecnologia com tanto aproveitamento de resíduos. Dando seguimento então ao nosso painel, eu gostaria de convidar o Maurício Carvalho, que vai fazer uma apresentação para nós a respeito do biometano, a solução ambiental para a jornada net zero das empresas. Por favor. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão presentes aqui. Acho que eu queria começar fazendo um elogio aqui para o time todo da organização, para o Rafael, que estava aqui agora. A gente teve a oportunidade de representar o Brasil recentemente no Fórum Mundial de Biometano, Biogás e Biometano na Inglaterra. E esse fórum aqui está muito mais legal, está muito mais bem organizado, muito mais bem estruturado. Claro que lá tinham mais expositores, porque o mercado é mais desenvolvido e o número de expositores maior, mas assim, indiscutivelmente a organização dos painéis e tudo mais está bem legal. Deixa eu ver como é que eu mudo aqui.
Foi. Bom, eu acho que o objetivo aqui não é a gente se vender como empresa. O objetivo nosso é mostrar um caso para vocês de sucesso que a gente acabou de... Quer dizer, a gente já implementou há alguns meses, acho que no final do ano passado, e que a gente está com muito orgulho desse caso e acho que é uma coisa que exemplifica bem para todos que estão aqui o potencial que o biometano tem na jornada Net Zero das empresas. Mas é importante a gente contextualizar aqui quem nós somos e como chegamos até aqui. Estou tentando mudar aqui, mas não está... Não sei se tem que apontar para algum lado aqui. Foi muito. Virou demais. Agora foi. Bom, então nós estamos organizados em 4 verticais aqui, 4 empresas. Começando pelo lado de lá, a gente tem a Urca Trading, que é uma comercializadora de energia no Mercado Livre. A gente tem a Urca Gás, que é uma distribuidora de gás natural e biometano, com a frota própria de GNC para fazer a entrega para os clientes. A gente tem uma empresa chamada Eva Energia, que é geradora de energia a partir de biogás no mercado de geração distribuída, GD. Então nós temos projeto tanto no agro quanto em aterro sanitário. Então no agro a gente tem 47 biodigestores em operação numa fazenda em Mato Grosso e temos 2 projetos em aterros, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. E nós temos a Gás Verde, que é produtora de biometano, e eu vou mostrar um pouquinho mais da Gás Verde. Não sei se está com algum delay aqui, não sei se eu estou apontando certo aqui ou errado. Foi. Bom, então acho que é importante dizer que o nosso grupo está muito comprometido com a agenda ESG. A gente começou com esse compromisso, com uma ideia de que era necessário, a gente precisa fazer, é importante para a valorização da empresa, e a gente se viu numa jornada muito bacana, com os projetos sociais, com a preocupação com as pessoas. A gente foi certificado agora como Great Place to Work, somos signatários do Pacto Global, assim, muita coisa boa acontecendo e vindo em retorno em função de tudo que a gente está se propondo a fazer nessa frente ESG. Hoje a gente está no Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso, como grupo. Estamos expandindo em breve, a gente vai divulgar algumas expansões que a gente está já contratado. Hoje, com essas expansões, a gente vai se consolidar aí como uma empresa nacional e com uma produção elevada. Hoje, acima de 1 milhão de metros cúbicos, acima de 1.200.000 metros cúbicos de biogás por dia, já com essas novas expansões que a gente já tem assinado. Então hoje, no Rio de Janeiro, nós temos 3 plantas. Aqui no meio a gente pode ver a Seroped, que é a nossa planta de biometano que está em operação. Hoje nós estamos produzindo entre 130 e 140 mil metros cúbicos dia. Estamos numa rota uma rampa de expansão de produção. A gente teve um processo agora de investimento grande na planta e quer chegar no final do ano num nível próximo de 180 mil metros cúbicos dia de produção. Os outros são projetos. Nova Iguaçu é uma planta de geração de energia a partir de biogás, que a gente vai converter em produção de biometano, e também São Gonçalo, no Rio de Janeiro, são 8,5 megas, e Nova Iguaçu são 17 megas de operação de biogás. Em Seropédica, a gente também tem 5 megas de geração de energia para o mercado de geração distribuída, através da EVA, que é a nossa empresa de energia, né? Então a gente espera, convertendo esses 3 projetos do Rio de Janeiro em biometano, a gente espera chegar próximo de 400 mil metros cúbicos dia, e com o pipeline novo que a gente já adquiriu, nós pretendemos chegar próximo de 700 mil dia. Então hoje as nossas entregas de combustível, de biometano, são feitas através de small scale, de GNC, carretas de GNC. Então hoje a gente tem uma frota própria de 44 carretas e tem contratos com outras empresas distribuidoras que vão lá buscar o biometano comprimido para levar para os seus clientes. Uma parte da nossa produção vai para postos de GNV no Rio de Janeiro, uma parte para a indústria e uma parte também ainda pequena para frotas pesadas, que a gente pretende expandir bastante com frota pesada. Então a gente acredita muito no biometano.
Temos também o nosso BioRec, que é o certificado de rastreabilidade do biometano, né, para que as empresas possam usar nas suas inventários de emissões. Então, energia elétrica e biogás, e a gente, em Seropédica, aproveitando o fato de que a gente separa a corrente de CO2 ao fazer o upgrade do biogás para o biometano, a gente separa uma corrente importante de CO2 e a gente já comprou uma planta de CO2 verde que vai entregar um CO2 beverage grade, né? Passível de ser usado na indústria alimentícia e de bebidas, esse CO2 que a gente está recuperando do lixo, né? Até fazendo um comentário aqui, a gente comentou um pouquinho antes que um amigo, um cliente, comentou comigo outro dia sobre aquele filme De Volta ao Futuro. Acho que todo mundo deve ter visto aqui uma cena em que o cara volta do futuro com o carro, né, e abre a tampa do tanque, bota uma casca de banana, uma fruta, um lixo, e com aquilo ele abasteceu o carro. E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente está fazendo isso hoje, né? Através do biogás, do biometano, a gente está pegando o lixo e transformando em combustível, abastecendo os carros e indústrias e veículos pesados. A gente acredita muito na agenda do biogás, do biometano. Eu acho que a gente está numa fase aqui com a Biogás super bacana. Eu acho que a gente está no conselho hoje da Biogás, e a Biogás ontem teve a reunião de conselho regular, né, mensal, e todas as empresas toparam imediatamente fazer essa reunião aqui em Foz do Iguaçu ontem, para que a gente pudesse dar representatividade, prestigiar o evento, trazer as empresas aqui para também participarem do evento, falar e tudo mais. Então, eu acho que o mercado está muito unido hoje aqui, no sentido de desenvolver. A gente está com a faca e o queijo na mão para transformar o biometano e o biogás realmente num player muito importante na matriz energética brasileira. Então, a gente acredita muito no biometano e no biogás. A gente acredita que sem o biometano e o biogás vai ser muito difícil ou quase impossível a gente reverter o processo de aquecimento global. Então, a gente precisa comunicar isso para a sociedade, para o governo, e com isso poder gerar mais e mais oportunidades para todo mundo que está nessa sala aqui. A gente tem um vídeo curto agora que mostra esse projeto que a gente viabilizou no Rio de Janeiro para uma cervejaria Ambev, onde a gente descarbonizou a cervejaria trocando o energético deles de GLP para biometano, e com essa troca eles conseguiram atingir sua meta de redução de pegada. Então é um projeto que a gente se orgulha bastante. Então vou pedir a paciência de vocês aí para ver um videozinho curto mostrando esse projeto. Não sei se o pessoal da técnica aí podia botar o vídeo. Não sei se... Acho que está com a turma lá. Bom, então a gente vai botar... Esse vídeo vai mostrar como é que a gente produz ali, aonde a gente produz o biometano, e levando até a indústria. Então vamos lá. Obrigado.
Obrigado aí, pessoal. Obrigada, Maurício. A gente vê os volumes, né? Volumes de investimento e volumes de produção, né? Estamos num painel de volumes. E nesse momento, então, nós gostaríamos de ouvir os apontamentos do Gustavo Possetti, que vai nos falar sobre estratégias de biogás da Sanepar no tratamento de esgoto. Maravilha, minha cara. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. E, por óbvio, né, um belo evento, tratando de economia circular, tratando de energias renováveis, tratando de novas oportunidades dentro de um contexto de bioeconomia, modelos de transição energética. E isso tudo também vale para o esgoto. Aliás, gente, nós geramos esgoto pra caramba! Nós geramos aí mais de 144 milhões de piscinas de esgoto no mundo. E dessa quantidade de piscinas que nós geramos, pasmem, nós não tratamos nem 50%. Portanto, nesse momento a gente tem que se indignar. E, aliás, quando a gente traz isso para o contexto da América Latina, para o contexto brasileiro, não tem muito do que se orgulhar, não. É apenas cerca de 50% do esgoto que, de fato, é tratado. Graças a Deus, aqui no Paraná, a gente faz o serviço bem feito, tá? Coleta cerca de 80% e trata 100% do que coleta. Isso muito nos orgulha. Mas muito nos coloca na fronteira do conhecimento do que temos que aprimorar para efetivamente gerar valor à sociedade. E gerar valor para a sociedade significa transformar um problema em solução. E isso não é trivial. Isso faz com que a gente tenha que efetivamente colocar conhecimentos técnicos científicos a serviço da sociedade. Faz com que tenhamos que nos organizar como setor para pensar em novas tecnologias e novas perspectivas, no dimensionamento de funções de transferência aptas a gerar valor. No caso, as estações de tratamento de esgoto, que em alguns países se chama fábrica de recuperação de recursos, biofábricas, fábricas de produção de água, e que aqui no Brasil está carinhosamente chamada agora de ET sustentável. Por que uma ET sustentável? Porque nós estamos abandonando gradativamente a perspectiva da economia linear e olhando para cada uma das rotas de aproveitamento dos subprodutos da transformação do esgoto. Pensando, por óbvio, no aproveitamento da fase sólida como fertilizante ou como combustível, ou no caso específico da água para fins de fertirrigação ou para fins de utilização industrial, ou ainda a utilização do biometano para diferentes perspectivas que vão desde a geração de energia elétrica, quem sabe pensar de forma disruptiva na produção do hidrogênio renovável. Pois bem, aqui no Brasil, olhamos para as novas políticas, para as perspectivas da universalização. Se algumas pessoas ainda não têm acesso a esse serviço, algumas milhares de pessoas não têm acesso, precisamos estabelecer estratégias para tal. E essa estratégia pode sim estar baseada numa economia de baixo carbono, numa economia de baixo impacto, na economia circular, olhando para o biogás como chave para promover o setor, reduzindo custos e efetivamente gerando receitas. Apesar de existir toda uma perspectiva e todo um potencial, infelizmente, quando a gente vê as estações de tratamento do esgoto no Brasil, que efetivamente fazem o aproveitamento do biogás, cabem em uma, duas mãos. Nós temos 10 plantas no Brasil, a 11ª está na fase finalíssima aqui no Paraná. Portanto, não utilizamos nem 5% do potencial existente. O que nos faz, dentro dessa sala, perguntar: uai, por quê? O que está acontecendo? Por que não fazemos acontecer? Se o setor está se organizando para isso, não está na hora de mudar essa realidade. Então é justamente nessa perspectiva que a gente vem trabalhando aqui no Paraná. A Sanepar, na década de 80, adotou uma metodologia muito bacana. Foi lá na Holanda, pegou os reatores anaeróbios, os reatores do tipo WASB, e hoje nós temos o maior parque de reatores anaeróbios do mundo tratando esgoto doméstico e gerando continuamente o biogás. Isso muito nos orgulha, mas de nada adianta ter um parque se efetivamente a gente não consegue extrair o maior potencial dele. Agora, para extrair o potencial, preciso ter informações, por isso fomos medir, fomos entender efetivamente qual era o potencial de produção, entender qual e quantitativamente quais eram as condições. Isso nos levou a curvas de produção, a relações unitárias, nos levou a entender quais eram as concentrações típicas. Olha que interessante, 80% de metano sem qualquer tipo de tratamento do biogás. Por outro lado, também temos o H2S, que temos que remover, porque senão causa problemas com gases que efetivamente não cheiram muito bem para a população que mora na envoltória, ou gases que têm efeito corrosivo. Logo,
entender os efeitos da influência da chuva, entender os efeitos de como a carga orgânica pode efetivamente ser transformada é fundamental. Aliás, descobrimos que cerca de 40% do biogás que era produzido em um reator permanecia dissolvido no meio líquido. Ora, precisávamos de estratégias a partir do momento que fizemos a caracterização. E essa estratégia nos levou a estabelecer bons balanços de massa e energia. As primeiras estimativas voltadas à produção de biogás nos apontavam potenciais 5, 10, 8, 11 vezes maiores do que aqueles que a gente efetivamente mensurava. Isso significa para o empreendedor que efetivamente apostou num projeto, prejuízo na veia. Hoje a gente consegue ter acurácia nas determinações, seja por intermédio das medições, seja através de boas estimativas com modelos que estão implementados num software gratuito, o ProBio 2.0, que nos olha para cada uma dessas rotas de conversão de DQO em reatores e nos ajuda a estimar de uma maneira apropriada quanto de biogás efetivamente nós temos em um determinado reator. Bom, entendendo qual é esse potencial, a pergunta que se faz é o que fazer com ele? Bom, podemos ir aqui por painel do lado e falar um pouquinho mais sobre geração distribuída. Isso nós fazemos desde 2009 aqui em Foz do Iguaçu. O Cícero Bley está aqui na plateia, foi um dos precursores no desenvolvimento de projetos de geração distribuída no Paraná. A gente evoluiu. Hoje a gente está fazendo a geração híbrida, né? Não apenas a geração a partir do biogás, mas colocando placa solar, geração hidroenergética na saída, né, das estações de tratamento de esgoto que temos cota e podemos fazer a geração, né, complementar aquela que efetivamente temos o biogás, entendendo as diferentes potencialidades das matrizes que se apresentam. Mas claro, não adianta ficarmos apenas na microescala do 20 kW, do 25 kW, precisamos escalar, buscar novos modelos de negócio, parcerias público-privadas, como a nossa moderadora citou há pouco, e aí buscamos numa sociedade de propósito específico, junto com um grupo privado, o desenvolvimento de um modelo de negócio que hoje trata 900 metros cúbicos por dia de lodo produzido na maior estação de tratamento de esgoto do Paraná, a ET Belém, mais 150 toneladas de resíduos orgânicos de grandes geradores, faz a codigestão, produz o biogás que é purificado, vai para motogeradores, gera energia elétrica, calor que é retroalimentado por processo de digestão do lodo e energia elétrica que é utilizado em mais de 180 unidades consumidoras da Sanepar distribuídas pelo Paraná. Bom, olhamos para a perspectiva da geração de energia elétrica, mas acreditamos muito de que o biogás pode ser um vetor de produção de calor. E nós podemos usar essa energia invisível, principalmente para manejo e redução de custos associados a lodo, que é um dos subprodutos do processo de tratamento de esgoto. Então começamos a investigar em escala piloto. Dessa escala piloto surgiram balanços de massa que nos mostravam que a cada 8 caçambas de lodo eu poderia ter 4 de lodo seco. Então, do lodo úmido, o lodo seco, o granular, que já poderia ir para a agricultura. E esse lodo seco poderia ir para um combustor, sendo convertido em cinza, uma redução de volume da ordem de 90%. Sendo que se eu recuperasse o calor da combustão do lodo, mais o biogás produzido por uma estação de tratamento de esgoto anaeróbia, eu poderia chegar na autossustentabilidade energética da planta. O que era uma investigação técnico-científica, que ganhou prêmios lá em 2015 e 2016, começou a escalar, desenhamos um projeto para a segunda maior estação de tratamento de esgoto aqui do Paraná, Etiatuba Sul. Esse sonho virou projeto, do projeto virou obra e hoje nós estamos na fase final de comissionamento e pré-operação, processando nessa planta hoje cerca de 5.000 quilos por hora de material, né, que efetivamente deixou de ir para aterro na forma de lodo, sendo transformado em cinza, e o biogás bonitão aí com 2.300 metros cúbicos, né, sendo armazenado nesse gasômetro, sendo utilizado continuamente nessa planta. Portanto, não é mais sonho, Gustavo, virou realidade. A gente conseguiu escalar aquilo que a gente estudou. E é o que a gente espera com outras perspectivas, porque com o lodo sequinho, além das 300.000 toneladas de lodo que a gente colocou na agricultura usando a estabilização alcalina prolongada na última década, no programa de reciclagem agrícola de lodo, quem sabe a gente não pode gerar um biofertilizante aderente à Política Nacional de Fertilizantes, pensando no fertilizante orgânico, pensando no fertilizante organo-mineral, pensando em transformar efetivamente o problema de um digestato em uma solução, em uma receita acessória. É nisso que a gente está trabalhando. Biometano, meus caros, começamos a trabalhar com biometano alguns anos atrás, hein? Não estava nem nos planos dos meus pais, mas rodava uma frota de 10 veículos em Londrina. E é óbvio, hoje a gente atualizou essa perspectiva, temos os sistemas modulares que podem ser aplicados para nos ajudar, por exemplo, na perspectiva do CO2 líquido, como uma receita acessória, ou sistemas modulares que, por intermédio de uma reforma
forma catalítica a seco pode nos levar à perspectiva do hidrogênio, né? Uma maior valoração para a mesma molécula de metano que outrora tinha outras finalidades. Essas duas últimas abordagens fazem parte de um projeto FINEP submetido para 2 editais, 2 chamadas públicas, que foram contempladas em primeiro lugar e que a gente espera que no futuro próximo possa ser contratado para início do projeto com os nossos parceiros, né? Copel, CI Biogás, Universidade Federal do Paraná. Bom, tudo que eu falei aqui está ganhando corpo, tem um projeto de 50 milhões de euros em andamento aqui no Paraná, devemos ter mais 8 plantas de tratamento de esgoto com melhorias operacionais, incluindo a recuperação energética do biogás, e junto com a Itaipu e com o Parque Tecnológico de Itaipu, a gente também vem desenvolvendo essas abordagens, incluindo a economia circular e a recuperação energética do biogás. Meus caros, eu agradeço demais a oportunidade, foi uma pequena jornada de um sonho que está virando realidade, da perspectiva de mudar efetivamente o setor de saneamento no Brasil, entendendo que o biogás é de fato o combustível para promover o esgotamento sanitário. É fácil, não é? A gente tem um monte de desafio, mas tá bom, a gente tem vontade, tem conhecimento técnico e tem bons parceiros para fazer a diferença. Tamo junto, forte abraço, viva a inovabilidade, vamos para cima! Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. E isso faz a gente lembrar que um país que tem muita água pode também não ser tão positivo, né? Então, como diz o Ayrton Kunz, água não produz biogás. Então, olha ali, tá? A gente tem que olhar com essa perspectiva também. Gente, eu gostaria de receber as suas perguntas em bilhete para que a gente possa direcionar aos nossos painelistas. Enquanto isso, eu vou aproveitá-los, né? E vou tirar as minhas dúvidas, eu gostaria de ouvi-los mais. E já vou direcionar para a minha primeira pergunta para o Rafael Salomone. E eu enxerguei assim na sua apresentação que a logística do resíduo não pareceu um problema. E eu gostaria que tu abordasse um pouquinho mais a respeito da possibilidade do transporte desses elementos. Bom, a logística dos resíduos hoje, ela aparentemente não é um problema tão grande no estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que a distância, né, entre a fonte geradora e o destino final acaba sendo o maior custo, muitas vezes, de um município, né? Não vou citar exemplos aqui, mas tem municípios ainda no Rio Grande do Sul, quando a gente olha o nosso mapa, muito abaixo do Rio Grande do Sul, ainda na fronteira, que o deslocamento, né, desse resíduo, o custo desse deslocamento é maior que a tarifa de disposição. Então, apesar do Rio Grande do Sul, né, a gente ter ali 6, 7 empreendimentos regionais, a distância ainda é um maior impacto no orçamento de um município. Eu acho que encurtar as distâncias ainda é um desafio para todos os estados. E esse também é o nosso desafio, né? Dentro do nosso plano de crescimento, a gente prevê já alguns novos investimentos. Existe um grande desafio também de começar a viabilizar empreendimentos de menor porte, porque a gente sabe que a escala é importante isso. Dentro de um custo financeiro que a gente tem hoje no país, um custo imenso de produção, né? Com o diesel disparando em preço, equipamentos dobrando de preço, um trator de esteira, que para quem opera aterro sanitário sabe muito bem, que custava 800 mil reais, hoje nós estamos falando em 1.600.000, 1.700.000. Então, todo o custo produtivo, ele se elevou. Então, você precisa ainda ter escala para começar para viabilizar. Mas o desafio está aí, buscar tecnologia, buscar diversificar, ter mais valor agregado no teu negócio, não ficar só dependente do aterro sanitário, valorizar cada vez mais para que você consiga, ao longo do tempo, viabilizar novos empreendimentos para encurtar essa distância, sim. É uma relação de custo-benefício. Com certeza. Mas a legislação permite o transporte permite. Dos resíduos, isso é importante a gente entender. A próxima pergunta é para o Maurício. Maurício, o Gildo, ele gostaria de entender um pouquinho mais como chegar ao CO2 para a venda às indústrias alimentícias do tipo refrigerante a partir do biogás. Bom, quando nós adquirimos a Gás Verde,
em 2022, a gente percebeu que o biogás que estava entrando na entrada da planta ali vinha com algo entre 50% a 55% de metano, em torno de 40% de CO2 e outros gases, né? Tinha umidade, oxigênio, nitrogênio, siloxano e tal. Então, essa planta, ela separa através de membranas o CO2, e esse CO2 estava sendo evaporado, ou está sendo ainda, porque a gente está implantando a planta, evaporado na atmosfera com um nível de pureza elevado, né, acima de 80%. Então a gente percebeu que tinha valor agregado ali e fizemos um trabalho de engenharia longo, mandamos amostras para fora do país, para um laboratório que é usado pela indústria de bebidas nos Estados Unidos. E a gente então comprou uma planta que vai purificar esse CO2 para um nível de 99,999% de pureza, que é o índice necessário para se qualificar como beverage grade. E então a gente está construindo essa planta fora, né? Encomendou essa planta fora, estamos terminando o processo de licenciamento e vamos implantar essa planta nos próximos 18 meses ou antes, se possível, e começar então a liquefeito, né? Na verdade esse CO2 verde ele vai ser liquefeito e as distribuidoras vão buscar no aterro esse CO2, então a gente não vai entregar direto para o cliente final, a gente está vendendo para as distribuidoras de CO2. Então até agora está indo muito bem o projeto. Beleza. Obrigada, Maurício. Eu acho que o Afonso poderia também mostrar qual a aplicação, né, da purificação em relação ao CO2 e outros produtos relacionados diretamente a resíduos sólidos e estação de tratamento de efluentes. A ver, buena esa pregunta para poder aclarar ciertos conceptos. Nuestra tecnología apunta a liberar a la corriente de biogás, vale decir, con CO2, de todos los contaminantes que puedan tener y que puedan dañar los procesos aguas arriba. ¿Ok? En ese sentido, cuando tú vas a exponer una corriente de biogás que está contaminada, por ejemplo, a sistemas de upgrading, bueno, tú vas a dañar esas membranas y vas a tener que cambiarlas y cambiarlas y cambiarlas. Por lo tanto, tú tienes que tener, antes de ese proceso, una refinación del biogás. ¿Qué es lo que hacen nuestros productos? Eliminar H2S cuando ponemos una media química dedicada a ese proceso de destrucción química, o siloxano a través de medias químicas físicas que puedan hacer el mismo efecto. Si nos encontramos con 2 o 3 o 4 moléculas, tenemos que desarrollar en conjunto con los clientes qué va a ser la solución mejor para cada uno de esos proyectos. Pero con el CO2, nada. Solamente se hace en el upgrading. No tenemos que ver con ello. Estou esperando as perguntas, por favor, vamos aproveitar esses painelistas, né? O Gustavo Possetti, eu gostaria que tu respondesse ao Aloísio, da SC Gás. A pergunta dele: qual é o destino final do resíduo plástico oriundo do processo de extração dos resíduos sólidos? Vamos lá, Aloísio. Boa tarde, meu caro. Na verdade, é o seguinte, depende de onde você está. Tipicamente, quando você faz um processo de separação, se você não tem para onde mandar, você manda para o aterro sanitário. Ponto final. Agora, se pertinho de uma estação de separação desses resíduos, você consegue entender que existe uma unidade produtiva capaz de recuperá-lo, pode surgir um modelo de negócio. Existe uma tecnologia recente, uma startup em especial, chamada UBQ. Eles têm uma sede em Israel, estão construindo uma planta agora na Holanda, e eles têm uma tecnologia que faz o seguinte: pega os resíduos sólidos urbanos, incluindo a fração orgânica, e transforma em termoplástico. E essas
cápsulazinhas de termoplástico são utilizadas, por exemplo, para fazer as bandejas do McDonald's, para fazer para-choque de importantes indústrias aí automobilísticas e por aí vai. Então, a criatividade acerca da utilização desses resíduos se dará, por óbvio, a partir do momento que você tem modelos de negócio viáveis. Portanto, se você consegue primeiro separar, o que nem sempre é trivial, você começa a pensar na perspectiva de reaproveitamento, de reutilização. Isso, por exemplo, com garrafas PET pode te levar a blocos de concreto para a construção de casas sustentáveis e por aí vai. Então, há diferentes perspectivas na economia circular apresentadas que vão desde a reciclagem a processos um pouquinho mais disruptivos que vão te levar a plásticos ou bioplásticos de elevado valor agregado e que o mercado vem valorando de uma maneira muito interessante, permitindo o desenvolvimento de novas cadeias e novas perspectivas de negócio. Obrigada, Gustavo. A próxima pergunta é para todos os palestrantes aqui, ou quem achasse mais confortável para responder. O Luiz Gustavo de Oliveira, do IEA, ele faz a seguinte pergunta: como superar os entraves burocráticos do setor do saneamento e dos RSUs? Quais os tipos de contratos econômicos que são, então, alocados a esses riscos recentes? Bom, vou trazer a perspectiva pública, ok? Aí vocês complementam com a perspectiva privada. Bom, o que é burocrático? A obtenção do licenciamento, a obtenção da concessão, a contratação de um agente privado para atuar no setor público. Primeiro a gente precisa definir o que é burocrático, o que é o aspecto que efetivamente se apresenta como desafiador. Não é fácil nenhuma jornada. O Maurício comentou há pouco aqui. Há desafios do ponto de vista técnico, porque há tecnologias que nem foram testadas e avaliadas, a gente está tentando pensar nessa perspectiva. Há desafios de entendimento em relação aos empreendimentos que precisam ser desenvolvidos. Sim, não é sempre que a gente tem um fast track para licenciamento ambiental, por exemplo. Não é um absurdo dizer que às vezes o licenciamento leva 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para ser uma resposta solicitando complementação. Não é um absurdo ter um entendimento do órgão regulador ou até do Ministério Público, nem sempre compreendendo o que está se apresentando naquele modelo de negócios. Então eu adoto a seguinte tática para sobreviver às etapas burocráticas que o profissional que atua no setor público tem que enfrentar todo dia. Primeiro, conhecimento técnico, documentar e estar pronto para esclarecimentos. Quando a gente faz isso, acho que nós estamos num bom caminho. A gente consegue estabelecer um diálogo a partir de boas bases técnicas, bases apropriadas, bases jurídicas adequadas e que em determinados momentos podem servir inclusive para poder impulsionar a agilidade em alguns processos. Ao invés de eu ser questionado pelo Ministério Público, que tal o Ministério Público me ajudar na obtenção de uma licença que está demorando? Porque se eu não o fizer, o meu impacto socioambiental pode ser maior. Então essa é a perspectiva de quem atua no setor público todo dia, olhando para as nuances do ponto de vista da administração pública, das contratações, das licitações, mas com os mecanismos que se apresentam e que devem ser utilizados. Está aí a Lei 13.303 para nos ajudar a fazer projetos de contratação integrada, porque licitar da velha forma, ou seja, fazendo o projeto básico, depois pensando no projeto executivo. Se eu posso já contratar alguém que vai fazer o projeto básico, o executivo, a obra, o comissionamento, a pré-operação e a operação. Então, é mais ou menos esse o dia a dia de quem está olhando para essa perspectiva, olhando e entendendo que existem os aspectos burocráticos, mas que eles podem ser superados sim. Bom, Gustavo, eu não vou muito fora do que tu falou, que tu trouxe aqui para nós. É esse dia a dia mesmo, né? Independente de ser privado ou público, ele requer uma capacitação técnica muito grande, um envolvimento e um alinhamento com o órgão ambiental, com o Ministério Público constante, numa relação muito transparente, que isso nos traz então a credibilidade, né, para que você consiga dar exatamente velocidade, basicamente nos assuntos de licenciamento.
Mas a gente tem alguns desafios pela frente, né? Nós estamos aí com um novo marco legal do saneamento, onde a gente, falando de resíduos urbanos, né, nós vamos ter toda uma mudança aí, né, de, em vez de a prefeitura, né, pagar pelos serviços, o munícipe, né, a tendência é que vá ter que pagar pelo seu resíduo gerado. Então isso está se tramitando, é um processo ainda que está sendo discutido, mas já está aprovado, né? Então simplesmente ele foi através de um decreto recentemente prorrogado, né, por mais um tempo. Mas eu vejo como uma forma, quando a gente fala em desburocratizar novos projetos e aí trazer para o assunto da logística, seria uma forma que daríamos mais velocidade em relação a isso. Então, tu garantir a viabilidade econômica através, né, de uma remuneração de um sistema de tratamento de resíduos deve ser igual a um sistema de tratamento de esgoto, de água e de luz, né? Então, é uma tarifa que a gente entende que vem aí e que a gente vai precisar entender um pouquinho mais como é que ela vai se comportar daqui para frente. Queria só fazer um comentário. Às vezes a gente analisa os projetos assim em teoria, né? E em teoria as coisas fazem muito sentido. Você vê, por exemplo, esse caso do CO2 verde, né, que eu comentei aqui. Então a gente está dentro de um aterro sanitário que está licenciado, que recebe todo o lixo da cidade do Rio de Janeiro, com 11 mil toneladas de lixo naquele aterro, especificamente com centenas de carretas entrando e saindo todo dia. A gente tem lá a Gás Verde, com a operação toda licenciada e tudo mais. E a gente está lá hoje, vamos dizer, evaporando CO2 na atmosfera, né? O processo de você licenciar uma planta que vai capturar esse CO2, transformar ele em riqueza, né? Em alguma coisa que possa ser utilizada novamente, né, pela sociedade. Deveria ser uma coisa muito simples, né? Mas não é. Então eu acho que assim, às vezes, sem crítica a ninguém, né? Quer dizer, eu acho que às vezes tem coisas que parecem muito simples, parecem muito óbvias, parecem fazer muito sentido, mas na hora de se colocar em prática no mundo real, não é tão simples. Então essa desburocratização, eu acho que nesse aspecto seria muito bom para o setor. Para todos os setores, onde faz sentido, o bom senso às vezes tem que ser considerado também, né? Obrigada, Maurício. A próxima pergunta é para o Gustavo. A Simone Souza, da RSB, pergunta: há uma expectativa do potencial de exportação do hidrogênio verde, dado o grande interesse nesse energético, principalmente pela Europa. Você acredita no Brasil como um player neste mercado? Puxa, Simone, é uma bela pergunta, né? Eu acredito que a gente tem potencial, tá? Mas quer saber? Eu acho que a gente tem um potencial aqui dentro muito interessante, não só da exportação ou da produção do hidrogênio, mas a transformação do hidrogênio, por exemplo, em metanol. Metanol que pode ser incorporado nos processos produtivos para nos ajudar na produção do biodiesel. E eu paro por aqui, amônia verde e outras coisas. Então, nós temos demandas, né? Por exemplo, aqui no estado do Paraná, né? Agroindústria pujante, né? Demanda específica por fertilizantes, né? Então, nós temos demanda por produtos que vão nos ajudar em carimbos importantes lá no final da cadeia produtiva, né? Então, é óbvio que se tiver alguém anunciando no mercado que quer comprar o hidrogênio, né, num valor extremamente interessante, tal qual supra, né, o fornecimento para o mercado nacional, é óbvio que você vai direcionar, né, um navio, encostá-lo no porto de Paranaguá e fornecer o hidrogênio. Mas eu acho que não é só esta a fronteira que nós vamos enfrentar, que nós vamos acompanhar daqui para frente. Acho que nós podemos olhar com muito carinho para as demandas nacionais. A gente anda importando muito fertilizante. Será que a gente não consegue buscar outros mecanismos? E vamos olhar para as tendências de futuro, né? Estas cadeias de quem produz, como produz e quem compra e como compra,
elas não estão ainda consolidadas. É um processo de construção e a gente torce para que as políticas públicas que se apresentem no país, aqui no Paraná, possam orientar de uma maneira muito clara quais são as rotas que nós vamos seguir para poder viabilizar essa importante cadeia de baixo carbono. Obrigada, Gustavo. E eu gostaria de fazer uma outra provocação, um tanto quanto política também, nesse sentido, de convivência com essa inconstância, por exemplo, dos gestores dos municípios. E aí, aos painelistas, eu gostaria de fazer essa provocação. Como lidar com essa inconstância na mudança constante, então, dos gestores? Porque, às vezes, eles chegam ao poder, né? E aí eles precisam entender o processo, amadurecer o processo, tomar uma decisão, e aí há uma troca, né, de munícipes, de prefeitos. Os munícipes nem sempre fazem uma correlação direta da importância do biogás com a produção de energia. Então, como lidar com essa diferença, com essa situação, onde a legislação ajuda, mas também não consegue definir toda essa potencialidade, né, que o biogás tem em relação aos ambientes menores. Então, gostaria de mostrar, de entender também um pouquinho como é trabalhado nesse sentido e a participação da parceria privada nesse contexto. Quem gostaria de... Por favor. Eu queria fazer um comentário a esse respeito. Assim, a gente, como Grupo Urca e Gás Verde e EVA Energia, né? Nós estamos trabalhando muito com resíduo sólido urbano, como eu mostrei aí no vídeo e na palestra. A questão da relação com as prefeituras como originador da matéria orgânica não está hoje no nosso escopo, né? Esse é o escopo do aterro sanitário, que tem as negociações constantes. O governo muda a relação, normalmente os contratos são de mais curto prazo, entre os municípios e as prefeituras, e tem uma constante renegociação de contratos, né? O tempo todo uma renegociação, e você começa uma relação, quando você está no ápice ali da relação, que o governo entendeu e tudo mais, troca. Começa tudo de novo, né? E tem como construir novas pontes, novas relações e tudo mais. Então, uma coisa com relação aos aterros sanitários é que é muito difícil. O aterro muda de dono, mas é difícil você levar o resíduo para outro lugar, né? Porque não é muito... Você está no ramo, sabe melhor até do que eu, mas... uma vez que o aterro está ali, está licenciado, tem capacidade, está sendo bem gerido, muito dificilmente esse resíduo vai acabar indo para outro lugar. Então pode ser um estresse ali entre o aterro e o poder concedente, mas no final eu acho que isso acaba se acomodando, né? Então eu queria ver mais pessoas como esse cara aqui no poder público, porque o cara com essa vibração, com essa energia, com essa vontade, né, de fazer coisas diferentes, de inovar e tudo mais, não é toda hora. Aliás, aqui no Paraná, a gente vê pessoas muito competentes e comprometidas no poder concedente. Então, parabéns para o Estado do Paraná. Bom, falar um pouquinho sobre os aterros sanitários, né, que nem o Maurício falou aqui, mas é exatamente isso. Hoje, praticamente todos os nossos contratos com o órgão público, eles são regidos pela 866, então são contratos de 5 anos, praticamente muitas vezes é um mandato de um prefeito ou de um grupo de vereadores, onde a gente, né, constrói essa relação, né, sempre de forma transparente, levando os valores, mas isso a cada 5 anos a gente tem que reconstruir, né? E para reconstruir você tem que ter todo um aparato embaixo, né? No sentido de comprometimento ambiental, segurança ambiental, ética, transparência, que consequentemente facilita muito esse andamento aí dos projetos. A vantagem nossa, os aterros são privados, né? Então basicamente a nossa relação com o órgão público são contratos
pela 866. Tem dificuldade, tivemos casos, assim, trazendo um pouco para a realidade, dar um exemplo prático, tivemos alguns negócios sendo inviabilizados por questões de anuências, de certidões de zoneamento, né, que por questões do passado, muitas vezes, né, algum vereador que lá atrás, numa audiência pública, 10 anos atrás, era contra aquele aterro sanitário, a vida política levou ele até um cargo público, né, e assim por diante, né, chegou a nível máximo de prefeito e pode não nos dar essa anuência e algumas tecnologias não serem implantadas, né? Então tem casos e casos, tem casos positivos onde a relação ela é perene e as coisas vão, e tem casos que a gente tem dificuldade, né, por questões, né, muitas vezes de ideologia e assim por diante, mas não é fácil, é um desafio constante. Obrigada, Rafael. Eu imagino que realmente seja um desafio. Algum comentário? Não, primeiro, Maurício, o carinho e o respeito são recíprocos. O que vocês apresentaram aqui é fantástico ver, efetivamente, trabalhos consistentes, trazendo resultados, né, valorosos. Eu quase que eu vou me abster nessa por conflito de interesse, né, mas eu vou muito numa linha assim, do que fazer para remediar, se é que existem os problemas, né, em determinadas transições. E eu acho que é muito na perspectiva de estabelecer bons planejamentos. É complexo falar em planejamento, porque por quanto tempo, né? 5 anos, 10 anos, 50 anos, mas eles podem nos ajudar a trazer boas diretrizes. Então, um bom planejamento com bons projetos alinhados a pautas que são de interesse comum ajudam na perenidade de bons projetos. Pelo menos é o que a gente tem observado aí na última década. Às vezes você acaba rotulando um projeto com uma buzzword, né, e o projeto fica carimbado e às vezes ele não é muito bem visto, mas hoje não é ruim você carimbar um projeto com economia circular, né, modelo de transição energética, receitas acessórias, adaptação e mitigação a mudanças climáticas. Acho que são pautas permanentes assim, dentro da agenda mundial, e que será do interesse de qualquer bom gestor público, né? Então, talvez esse seja um caminho para poder mitigar os eventuais problemas que apareçam. Obrigada, Gustavo. Vocês estão me ouvindo? Enfim, também para nós concluirmos já esse debate, eu gostaria de fazer uma provocação no sentido de como é que nós podemos também transformar o cidadão, ajudar na conceituação do munícipe, que vai escolher um representante que esteja voltado à produção de hidrogênio, produção de metano, produção de qualquer elemento que esteja ali na biorefinaria. Esses esclarecimentos eu acho que são importantes. E como é que a gente pode fazer isso? E porque a gente, quando tenta convencer um empresário no investimento de um produto, a gente pode chegar a dizer, até além da questão energética e econômica, a gente pode dizer, olha, isso aqui tem uma importante relação no mercado, tu pode ter um selo verde, isso é importante para vender teu produto, nós temos uma parcela da população que já se interessa em consumir uma cerveja que tenha um selo verde, um laticínio que tenha uma agregação com a sustentabilidade. Então, como convencer o munícipe? Será que a gente pode convencê-lo no sentido de compensação de emissão de carbono? Enfim, quem é que poderia fazer um comentário nesse sentido? Bom, eu posso comentar, sim. Por favor. Eu estou monopolizando aqui, mas eu acho que a Biogás, a nossa associação, está num processo agora de alinhamento, né? Porque você tem 140 membros na Biogás hoje. E membros de interesses diversos, né? Você tem o cara que está num determinado elo da cadeia e pessoas que estão em outro. Então eu acho que o que a gente está tentando fazer agora é criar uma linha mestra para que a gente possa multiplicar, através de todos esses associados, o mesmo direcionamento, o mesmo objetivo, né? E isso passa por educar, né? Sem
sem, vamos dizer assim, no melhor forma da palavra, né? Educar a sociedade em relação aos benefícios e em relação às oportunidades, né? Então, se a gente começa a separar os recicláveis antes de mandar para o aterro, se a gente começa a ter mais consciência, né, sobre os resíduos que a gente está gerando, dando a oportunidade desses resíduos voltarem para o sistema, né, a gente poder utilizá-los novamente. Você pegar uma embalagem, abrir uma vez e descartar, né, quer dizer, infelizmente acontece, a gente vai continuar usando, mas se você puder descartar de uma forma que ela possa voltar para o sistema, pô, já é um benefício fantástico, né? Então, eu acho que a gente, de novo, como eu falei na palestra aqui, a gente está num momento muito positivo, com tanta gente aqui interessada no setor, com tanta audiência, com tanta força, né? Num governo que hoje está comprometido com essa agenda ambiental. Então, a gente tem e além disso, a gente tem uma espada atrás da cabeça aqui, que são as mudanças climáticas. A gente está vendo, não precisa ninguém falar, cara, a gente está vendo o temporal aqui, inundação ali, cara, isso tudo é aquecimento global, então a gente tem que tomar uma providência, e é agora, não é daqui a 10 anos ou 20. A gente aqui, todo mundo está aqui nessa sala, tem a oportunidade de fazer a diferença. De verdade, né? Com o biogás e com o biometano, podem impactar de verdade o que vai acontecer com as próximas gerações, nossos filhos e netos, enfim. Então eu acho que uma coisa muito legal é a gente fazer um projeto que é rentável, que é bacana, que é sustentável, mas que tem propósito, que está impactando a sociedade, está deixando um legado. Isso eu acho que é mais valioso do que tudo. E o que a gente tem que fazer é tentar divulgar ao máximo para a sociedade, para os governantes e tal, para que todo mundo entenda qual é o motivo real por trás de toda essa indústria de biogás e biometano e tudo que a gente pode ajudar o planeta, né? Minha opinião. Obrigada, Maurício. Por favor, Afonso. Una visión desde fuera, desde un foráneo que viene hace 4 o 5 años siguiendo este foro. Cuando partió pequeño, en un lugar, barrio universitario, yo he visto crecer este foro de forma consistente y visionaria. Creo que aquí han hecho ustedes, los brasileros, un asumir Estado, público, universidad, que no lo tiene todo el mundo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, han ido creciendo y formando esto que hoy día es una preocupación a nivel mundial. Eliminar el metano libre a la atmósfera es un objetivo de todo el mundo hoy día, y ustedes lo están haciendo bien. No sé si vamos a llegar tan lejos como pretendemos, pero ustedes lo están haciendo muy muy bien. Es un ejemplo este foro para el resto de las sociedades, sobre todo en Latinoamérica, que debieran ponerse de acuerdo por eliminar todos sus desechos de forma tecnológica. Tienen todas las herramientas, ustedes las usan, creo que van por el buen camino, así que felicitaciones a Brasil, felicitaciones, felicitaciones. E passa pela educação ambiental, né? Eu acho que é um caminho importante também. Bem, eu penso que nós chegamos aos objetivos, atingimos os objetivos, né, do nosso painel aqui. Eu quero agradecer imensamente ao Afonso, o Rafael, o Maurício, o Gustavo pela disponibilidade. Espero que a gente tenha outros momentos onde a gente possa discutir esse tema nos próximos fóruns, porque eu percebo também a vinda de pessoas da gestão pública na expectativa de investir elementos importantes nesse setor. Então, agradeço a participação de todos também, e por isso eu gostaria de chamar o nosso cerimonial para a entrega de uma pequena lembrancinha do nosso fórum.
Obrigada, Maurício. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Desejo bastante coisas positivas para o nosso... Obrigada, Gustavo.